Bom, professora, a aprovação do plano diretor em São Paulo, ela tem, logicamente, condições da gente expandir para o país inteiro, porque São Paulo é o maior estado do país, tem 12 milhões de habitantes. E o que acontece aqui pode ser até exemplo a outras cidades. Qual é a sua avaliação inicial desse plano diretor? Bom dia a todos e todas, bom dia, Heródoto, um prazer estar aqui com vocês, depois da votação ontem na Câmara, né, depois de 2 anos e meio de discussões do plano diretor, e certamente São Paulo tem potencial para, né, influenciar, impactar outras cidades com o seu plano diretor, com seus instrumentos. Eu adoraria ser portadora de boas notícias, mas esse texto aprovado ontem, ele tem muitos problemas, né? Ele foi discutido de maneira atropelada, foi, né, um texto final que apareceu na quarta-feira à noite, ou seja, faz 4 dias que a gente está conseguindo discutir, e ele tem muitos problemas, né, aumenta o adensamento construtivo na cidade, sem que a gente tenha estudo de impacto, sem que a gente tenha discutido, né, as distorções que têm acontecido, a gente tem visto, né, uma produção imobiliária aquecidíssima, né, nessas áreas de eixo que a gente chama, né, com imóveis de alto padrão, ou então, né, caríssimos, ou então com esses microapartamentos ou estúdios, né, com 30 metros, menos de 30 metros, muitas vagas de garagem do lado do metrô e do ônibus, né, e que isso transformou a cidade, em vez da gente corrigir essas distorções no plano, né, isso foi aumentado, né, de tamanho. Teve também, né, uma armadilha aí para quem está acompanhando de perto o plano, porque a Câmara havia aumentado esse raio em 1 quilômetro e apareceria um recuo para 700 metros, mas o que a gente viu no texto foi uma mudança, né, da maneira de contabilizar, né, o que foi sinalizado para a população que era um recuo, não era um recuo, né, então a gente está falando de um aumento de potencial construtivo que deve impactar bastante a vida de todo mundo nos próximos anos, pelo menos até 2029. Professora Bianca, é uma tendência nas grandes cidades brasileiras a existência de prédios cada vez mais altos, como foram liberados em São Paulo? Olha, tem uma questão aqui que a gente sempre fica pensando, bom, a verticalização, né, prédios altos. A verticalização, ela não é ruim em si, né, a gente não está falando de algo que deveria ser, né, rechaçado de cara. Por que ela é um problema hoje, né? Porque a qualidade do que a gente está construindo. Então, se a gente estivesse construindo prédio alto perto do metrô, mas com moradia acessível, que a pessoa que mora na periferia conseguisse comprar ou conseguisse pagar um aluguel perto do metrô e do ônibus, a gente estaria em outro horizonte de discussão. Mas o problema do que a gente está falando é que a gente está construindo prédios muito inacessíveis, né, e contrários à política, né, em vez da gente aproximar as pessoas que mais precisam do transporte, para a gente evitar isso que a gente sabe que aqui em São Paulo é um grande problema, todo mundo que mora na cidade, que trabalha na cidade sabe, né, já ouviu falar disso que os urbanistas chamam de movimento pendular, que é quando você sai da sua casa e vai para o seu trabalho e depois volta do seu trabalho para sua casa e às vezes demora 4 horas para fazer esse trajeto ou 5 horas para fazer esse trajeto. Se mais gente morasse perto do transporte, isso não seria um problema. A questão toda é que a gente está construindo alto, né? A gente não sabe se tem mais gente morando nesses prédios altos construídos, e a gente está abrindo agora um flanco, né, que está ainda mais acrescentando áreas, né, do que a gente chama dos polos atrativos, né, ou dos lugares mais interessantes para o mercado imobiliário, ou filé mignon, por assim dizer, que vou explicar. A gente tem essas áreas de incentivos por potencial construtivo na cidade como um todo, inclusive na periferia, em todos os lugares onde tem transporte consolidado, existem essas áreas de eixo que a gente chama. Agora, o mercado, né, pegou em alguns lugares que já eram consolidados, que já eram atrativos. Quando a gente vai aumentar essa área, que foi isso que foi aprovado ontem na Câmara, a gente vai continuar estimulando que o mercado construa em Pinheiros, na Vila Madalena, na Vila Mariana, no Paraíso, no Brooklyn, né, na Lapa, e não, né, em lugares que a gente está falando que mereceriam mais adensamento e mais construção, como áreas da periferia. Então é um duplo problema que a gente está vendo aqui, infelizmente. Professora, a gente até percebe que quando fazem publicidade da venda de um imóvel, geralmente no panfleto está escrito lá, a 200 metros do metrô. A 300, eu acho que isso deve fazer com que, logicamente, o imóvel se valorize. Está perto do transporte público, pode ser metrô, pode ser ônibus, pode ser o trem, por aí afora. Mas eu suponho também que os terrenos nessa região, eles acabaram se valorizando, ou estou enganado? Exatamente, é perfeito.
os terrenos perto dessas áreas de metrô, trem, ônibus, eles se valorizam porque é atrativo, né, para alguém que mora do ponto de vista da localização, mas também porque essas áreas a gente determina que ela tem um potencial construtivo mais alto. O que isso quer dizer? Se você tem um terreno, né, de 1.000 metros que está ali do lado do metrô, hoje você pode construir 4 vezes a área desse terreno. Se ele está mais longe do metrô, dificilmente você vai conseguir chegar nesse nível de construção. Então, o mesmo terreno, com a mesma metragem, com as mesmas características, vai valer muito mais se ele está próximo, né, do transporte ou se ele está longe. Então, quando a gente aumenta esse raio, que foi o que a Câmara aprovou ontem, a gente fez automaticamente que várias pessoas que são proprietárias desses terrenos, que não estavam incluídos nessas áreas e agora passam a estar incluídos, ficarem mais ricas, porque elas vão poder vender esses terrenos por muito mais dinheiro, porque antes elas poderiam construir 2 vezes o tamanho do terreno e agora vão poder construir 4, né? Então, de fato, o terreno vale mais, né? E a gente, né, nessas áreas perto do transporte, a legislação urbanística garante incentivos. Quando eu falo incentivos, isso quer dizer que a gente deixa de arrecadar, ou seja, a gente faz com que esse empreendedor privado que vai construir não precise pagar por uma série de elementos da construção para o nosso fundo geral, que é o Fundurb, o Fundo de Desenvolvimento Urbano, que é utilizado, né, para construir habitação social, para transporte público, etc. Então, a gente está falando de produção incentivada, né? A gente está destinando dinheiro público para isso, mesmo com todas essas distorções. Por isso é tão grave, né? Exatamente. Bom, a gente está percebendo que as cidades brasileiras então estão se adensando, né? Como você bem lembrou, em vez de pegar um transporte público, ficar 2 horas para ir para casa e voltar para cá, se eu estou próximo da região que tem metrô, ou ônibus, ou trem, fica mais fácil para eu ir trabalhar e voltar e tudo mais, mas você tem um adensamento muito grande. Agora, um detalhe interessante, com esse adensamento muito prédio, eu imagino o seguinte, o trânsito acho que fica pior. O adensamento de gente aumenta bastante. É fato também que esses prédios muito altos geram sombra em volta, principalmente em casas que estão em volta, quer dizer, passa a viver na sombra do prédio? Isso é certamente, né? Então você fez aqui uma lista, né, um elenco ótimo, né, do que os economistas chamam de maneira difícil de externalidade negativa, ou seja, quando a gente cria, né, esses prédios mais altos, a gente tem a potencialidade de trazer mais gente para morar perto do transporte, mas de novo, não é qualquer pessoa, a gente não está trazendo todo mundo, né, a gente está trazendo pessoas com um padrão de renda alto, que podem comprar essas unidades, ou então turistas, né, porque boa parte desses empreendimentos pequenos, essas micro-unidades pequenininhas, são, né, utilizadas em plataforma de compartilhamento de moradia, como Booking, Airbnb, então a gente não está falando necessariamente de moradores da cidade, né, o que também é mais um ponto problemático, porque enquanto o morador está morando longe, precisando passar horas no trabalho, a gente está dando incentivo na legislação para que, né, a gente alugue por temporada essas unidades pequenas, né, mas isso que você está falando olha, tem que vir acompanhado do poder público infraestrutura urbana, esgoto, saneamento, iluminação, trânsito, toda, né, a mudança da região com mais gente morando ali. Então, tudo isso é custo público, né? Então, quando a gente aumenta sem fazer estudo, que foi infelizmente o que a Câmara fez, a gente deixa de considerar tudo isso e também os aspectos ambientais, né? Quando a gente não só perde, né, na iluminação, que ela é importante, né, ventilação entre prédios, quem mora, né, em quadras cheias de prédios, aqueles espigões, sabe que a ventilação vai ser complicada, mas também a gente perde do ponto de vista ambiental, né, porque a gente está impermeabilizando o solo deixa de ser poroso para as chuvas, né, isso a gente sabe, São Paulo é uma cidade que convive com enchentes há muito tempo, esse certamente é um dos grandes temas, especialmente diante de eventos climáticos agudos, como a gente tem visto, né, nos últimos tempos, que estão se intensificando. Então, cidades de todo mundo, né, que estão minimamente preocupadas com o seu futuro e também com o seu presente, estão tentando equacionar como que a gente faz, aumenta a densidade populacional, ou seja, mais pessoas, sem que essa densidade construtiva, ou seja, a quantidade que a gente constrói, cause esse tipo de problema. Infelizmente, em São Paulo, a gente está fazendo uma conta um pouco de padaria, assim, que é uma conta, né, dessa valorização desses terrenos e de quanto a gente vai construir, e muito menos quem são as pessoas que vão morar. Será que as pessoas mais pobres estão conseguindo morar perto do transporte bem localizado? Será que a gente não está construindo, né, demais no sentido de aumentar tarefas do poder público que vão ser
custeadas por todo mundo, né? São pagas por imposto. Será que a gente não está pensando, né, na ventilação? Será que a gente está pensando, né, na impermeabilização do solo? Tudo isso está fora da equação, infelizmente. Perfeito. Professora, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Imagina, é um prazer enorme falar com vocês. Muitíssimo obrigada. Obrigado, professora Bianca Tavolaro, professora e coordenadora do Observatório do Plano Diretor.